pessoal, beleza? Vamos dar continuidade à nossa série de produtos notáveis e hoje nós iremos falar sobre a diferença de quadrados. Vejamos aqui, nós temos um produto aqui de x menos y vezes x mais y. Vamos multiplicar esses dois fatores para ver o que acontece. Vamos lá aplicar a distributiva. X vezes x dá x ao quadrado, tudo bem? X vezes y dá mais xy, concordam comigo? Menos y vezes x, aqui temos menos com mais, então dá menos yx, tudo bem? Menos y vezes mais y, menos com mais, dá menos, então temos menos y ao quadrado. Vocês concordam que xy e menos xy são a mesma coisa, só que com sinais opostos? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então aqui a gente pode cortar esses dois números, porque eles dão zero. E por fim chegamos ao resultado. X ao quadrado menos y ao quadrado. E por que diferença de quadrados? Porque aqui nós temos um quadrado, aqui outro quadrado, e entre eles nós temos uma diferença. Então por isso diferença de quadrados. Então vai ser comum a gente achar desse jeito aqui. X ao quadrado menos y ao quadrado. E daí vai ser viável para a gente transformar nessa forma aqui, para facilitar depois o desenvolvimento da questão. Então vamos para uma questão agora para ver como isso é cobrado. Aqui nós temos uma questãozinha da FATEC. Temos números muito absurdos aqui, efetuando-se 579.865 ao quadrado menos 579.863 ao quadrado, obtém-se, detém as alternativas lá. Podemos ver que esses números são muito grandes, certo? Não é viável elevar eles ao quadrado. Você pode até fazer, mas você vai perder um certo tempo. Quando você sabe a diferença de quadrados, isso fica muito mais fácil. Vamos chamar aqui o 579.865 de x, ok? E o 579.863 de y, ok? Então, o que nós temos aqui nada mais é do que x ao quadrado menos y ao quadrado. Concordam comigo? Porque nós temos um número ao quadrado menos um outro número ao quadrado. Então, vamos lá. A gente viu que o x ao quadrado menos o y ao quadrado, nós podemos escrever de outro jeito. E como era mesmo? Era x menos y vezes x mais y. Já que a gente pode fazer isso, agora vamos substituir por esses valores aqui para ver o que dá. Ok? Então a gente fica com 579.865 menos 579.863 vezes 579.865 mais 579.863. Concordam comigo? Resolvendo essa parte aqui, a subtração. Vocês concordam com o mesmo número? 579.865 menos 579.863. Então, o que vai valer aqui é o 5 e o 3 na hora da subtração. Então, a gente vai chegar no resultado, já que vai subtrair tudo, a gente vai ficar apenas com 2 aqui, ok? Vezes, e aí na hora que vocês efetuarem essa soma aqui, vocês vão chegar no resultado de 1.159.728, certo? Após isso, é só a gente realizar essa multiplicaçãozinha aqui para nós chegarmos ao resultado, tudo bem? Vamos realizar a multiplicação então. Deixa eu só arrumar um espacinho aqui para a gente poder fazer isso. Vamos lá. Então a gente tem aqui 1.159.728 vezes 2, ok? 2 vezes 8 dá 16, fica o 6 aqui, vem 1 aqui. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 7, 14, 1 vem para cá. 2 vezes 9, 18, mais 1, 9 fica aqui, fica 1 aqui. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, 1 vem para cá. 2 vezes 1, mais 1, dá 3. 2 vezes 2, 2, então nós chegamos no resultado 2.319.456. E quando a gente vê aqui nas alternativas, nós vemos que esse é o resultado do
nosso exercício da nossa alternativa B aqui. Logo chegamos ao resultado B, ok? Resultado B aqui, certo? Agora eu quero mostrar isso em todos os níveis. Então vamos realizar um exercício que tem no livro de cálculo do Guido Orizzi, que é o cálculo de um limite. E a gente vai ver que nós vamos usar muito aqui diferença de quadrados. Essa aula é para mostrar que você vai usar isso sempre na sua vida, desde a sua época de vestibular, do seu ensino médio, até a sua graduação, se você for fazer um curso de exatas, lógico. Então vamos lá. Aqui a gente tem limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Você tem uma coisa aqui, x ao quadrado menos 1. Vocês concordam que isso é uma diferença de quadrados? Porque x ao quadrado menos 1, eu posso escrever assim, né? Ó, x menos 1 vezes x mais 1. Porque aqui nós temos um número ao quadrado e aqui nós temos um outro número ao quadrado. E tudo isso com um sinal de menos entre eles, né? Então, ou seja, diferença. Então, nós podemos escrever desse jeito. Então, ficaria assim, limite de x tendendo a 1 de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Ficaria como isso aqui. Nós temos x menos 1 e x menos 1 embaixo, e ele está multiplicando. Logo, a gente pode simplificar isso aqui e cortar. Vocês concordam, então, que daí sobra limite de x tendendo a 1 de x mais 1? Como x tende a 1, é só a gente substituir aqui, logo ficará 2. E essa é a resposta do nosso exercício. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje foi isso. Nessa aula eu fiz questão de mostrar como isso cai no vestibular e como você vai usar isso no seu curso de cálculo também. Porque às vezes a gente está no ensino médio e acha que produtos notáveis a gente vai usar só para passar no vestibular. E não, quando a gente chega na graduação, no curso de cálculo, a gente precisa muito saber vários tipos de produtos notáveis. E nas próximas aulas eu vou tentar dar também exemplos do cálculo usando produtos notáveis. Então é isso aí, muito obrigado. Se inscreva no canal aí, dá um like, compartilha com os amigos. Obrigado, falou!